De hoje, hein, Zé Afonso? Pois muito bem, J. Amado, já está conosco aqui a doutora Maria Beatriz Correia Rodrigues, de uma família tradicional em Patos de Minas, né? Osório Correia. A doutora Beatriz é engenheira civil e tem um currículo vastíssimo, que se a gente fosse falar todo ele aqui, nós ficaríamos o programa todo, né? Mas eu já pedi permissão a ela para a gente resumir o currículo, sobretudo fazendo referência aqui a algumas especializações e cursos que ela teve ao longo da sua vida profissional. Ela começou muito cedo, a graduação em engenharia civil, psicologia, sociologia, por exemplo, com experiências diversas há mais de 30 anos no Brasil e no exterior. Fez faculdade, fez cursos inclusive, né, em outros países, especialmente na Alemanha. Trabalhou durante muito tempo em Belo Horizonte, inclusive na CDL de BH, na área específica em que ela domina muito bem. E além de na Secretaria de Planejamento do Estado de Minas Gerais também, na Prefeitura de Belo Horizonte. E não posso deixar de fazer uma referência também de que ela atuou aqui em Patos de Minas, prestou serviço, colaborou na medida que foi convidada como membro permanente do Núcleo Estratégico de Desenvolvimento Educacional e Tecnológico. Não, isso aqui foi numa das faculdades. Em Patos foi exatamente quando ela prestou serviço à Prefeitura de Patos de Minas. Ela trabalhou durante o governo do prefeito Pedro Lucas e exercendo até 2016 a diretoria de planejamento e projetos técnicos da Prefeitura Municipal de Patos de Minas. E também atualmente ela continua prestando consultorias diversas a diferentes empresas privadas. Afinal de contas, ela é consultora de planejamento urbano e projetos estratégicos de desenvolvimento econômico e social. A doutora Maria Beatriz Correia Rodrigues é mestre, tem especialização em vários segmentos, é PhD em Ciências Sociais e Planejamento Urbano, já disse aqui, engenheira civil, psicóloga e socióloga. Portanto, é a nossa convidada de hoje e o assunto, como ele é muito importante, trata da revisão do Plano Diretor de Patos de Minas. Ninguém melhor do que ela para participar conosco, para debater conosco e com os nossos ouvintes. Muito bem, e nós cumprimentamos, portanto, a doutora, a nossa convidada de hoje, agradecendo, claro, né? A doutora Maria Beatriz, pela presença aqui no programa, aqui no nosso debate, pela primeira vez. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, de podermos debater um tema tão importante para a cidade, que é a questão do plano diretor, um norteador de todas as políticas de desenvolvimento da cidade. Muito bem, vamos começar com o Zé Afonso. Zé, vamos com as perguntas, até porque você tem mais conhecimento também nessa área, né, Zé? Vamos lá. Olha, mas principalmente, Ramário, porque eu acompanhei como assessor de comunicação da Prefeitura, aliás, da Câmara Municipal de Patos de Minas, né, mais recentemente, nós acompanhamos todas as audiências, desde o lançamento, né, do projeto de revisão, do plano de revisão, até a realização da última audiência, todas elas, inclusive no perímetro urbano, na zona rural, e em todas elas, eu estava lá como mestre de cerimônia, apenas para conduzir. A doutora Beatriz participou, portanto ela esteve ali muito presente, não só com o conhecimento dela, mas sobretudo com o interesse dela, como ela disse, por um tema tão importante. Doutora Beatriz, por que o plano diretor, quanto à sua revisão, demora tanto para acontecer? Nós já estamos com 5 anos, né? Vamos para 6 anos de atraso nessa revisão do plano diretor. Por que isso? Na verdade, o plano mesmo, ele já tem mais do que isso, sim, né? Porque ele desde 2006 que não houve a revisão dele, que é a Lei 271. E agora é muito importante que urgentemente se faça a aprovação da revisão, porque mesmo aquelas políticas que não estejam agora incluídas, embora tenha havido a participação e muita participação da comunidade e também da comunidade rural como um todo, que esse plano diretor, que essa revisão seja aprovada, porque nós estamos em outros tempos e já se passou um período muito grande. As necessidades hoje socioeconômicas são outras e há necessidade de uma revisão completa de todas as leis que compõem o plano diretor, de todas as legislações pertinentes.
Ô, doutora, isso aí quer dizer que muita coisa então vai ser mudada com relação a esse plano diretor, né? Porque o que foi discutido, debatido lá atrás, vai praticamente ficar para trás, porque agora nós estamos vivendo outro tempo, a senhora mesmo citou aí. É um novo rumo, uma nova época, novas necessidades, né? Então vai haver um empenho muito grande agora para poder aprovar esse plano. Sim, eu acredito que sim, e a Câmara Municipal deve estar com esse empenho junto com o Executivo Municipal, porque ele é um reflexo, um retrato do anseio da comunidade que participou democraticamente, colocou suas reivindicações, e essas reivindicações, muitas delas ainda não foram assim implementadas, mas elas foram contempladas dentro da revisão do plano diretor. Então, o povo pode ficar seguro de que essa revisão ela contempla os anseios da sociedade. Por isso mesmo, Ramalho, Edivar e ouvintes, né? Como depende da aprovação da Câmara Municipal, dos senhores vereadores, muitas emendas foram feitas, muitos pedidos de vista, inclusive agora recentemente, na última reunião, nós tivemos mais uma etapa, né? Enfim, mas se arrasta durante muito tempo. A gente sabe que há as necessidades do município com relação à revisão, mas há também os interesses, né, daqueles que fazem a vida produtiva de Patos Minas. Por exemplo, eu queria só acrescentar mais uma aqui antes do Edivar, doutora Beatriz, a expansão, aliás, do perímetro urbano para além do Rio Paranaíba. Isso pode degradar as suas margens, como muita gente fala, enfim, que vantagens e que desvantagens essa expansão além Rio Paranaíba pode trazer? A expansão do perímetro urbano é vamos dizer, uma legislação importantíssima, porque ela vai nortear todo o desenvolvimento à margem esquerda do Rio Paranaíba, ou seja, na região oeste e sudoeste, que há muito foi esquecida e que precisa de empreendimentos naquela direção. Uma delas seria mesmo a construção da nova ponte do Rio Paranaíba, que agora nós estamos nesse tema muito polêmico com as enchentes. É verdade. E existe a possibilidade de parcerias público-privadas, que eu tenho certeza que o governo incentiva essa atividade e que é uma possibilidade de solução para isto. Além de que aquela região, ela já está, vamos dizer, com um adensamento muito grande de pessoas que necessitam de moradias. O Distrito Industrial 3 está lá e há muitos anos que não há nenhum investimento específico para aquela região. Então, eu quero crer que, preliminarmente, a intenção do Executivo Municipal seria, por etapas, estruturar a expansão da cidade como um todo, a expansão do perímetro, dentro de prerrogativas e de diretrizes de crescimento, indutores de desenvolvimento econômico e social, e não uma coisa assim aleatória, iniciando-se então pela região oeste, que inclusive essa lei já está junto à Câmara Municipal para ser aprovada. Inclusive, doutora Beatriz, o projeto 866 de 2022, que é do Executivo, né? Os projetos normalmente são do Executivo nesse caso, ele altera o perímetro urbano, a lei complementar de 2008 e a revisão da lei de zoneamento e ocupação dos terrenos e edificações do município. Nós temos aqui, por exemplo, a questão que trata da expansão do perímetro urbano. Fala-se muito na questão da margem esquerda do Rio Paranaíba, ou seja, depois da ponte do Arco, mas na última reunião o vereador William pediu vista exatamente para analisar a necessidade, segundo ele, de expansão para outros lados da cidade também. Isso pode ser feito concomitantemente ou tem que se pensar primeiro depois do Rio Paranaíba para depois pensar em outros lados da cidade? Por ser uma região que já cumpriu, já apresentou junto à Prefeitura o projeto 42B do Estatuto da Cidade, que é uma exigência da lei federal, então essas duas áreas da região oeste, elas já estão, vamos dizer assim, preparadas, pronta para essa atividade. E eu creio que não concomitantemente, mas de forma complementar, gradual e com muita estratégia, a ampliação do perímetro da cidade como um todo, ela com certeza vai ser necessária e será feita. Bom, nós tivemos problemas, né, Zé Afonso, Edivar,
com relação à questão ambiental, né? Se discutiu muito isso, né, Zé? Inclusive o próprio prefeito na época, o Zé Eustáquio, entrou na justiça, você lembra disso? Houve uma pressão ambiental, os promotores do meio ambiente foram para cima da prefeitura e parece que parou tudo. E hoje, como é que fica hoje, doutor? E essa situação hoje não vai enfrentar esses mesmos problemas, não? Hoje, a lei que instituiu, então, na época, em 2016, o perímetro urbano, ela foi revogada. Essa lei foi revogada e, então, com a apresentação do artigo 42B, do cumprimento do artigo, de todas as diretrizes, inclusive as diretrizes ambientais, que os empreendedores são obrigados a cumprir, porque senão não há aprovação do parcelamento do solo nessas áreas que foram objeto de expansão. Então, não há que se preocupar com relação a isso, porque a prefeitura, ela é muito consciente e ciosa com relação, em especial o CODEMA, que é o Conselho de Política Ambiental. Então, o próprio CODEMA, ele é um cerceador, ele pode limitar muitas dessas ações. Então, se tudo não estiver de acordo, não é possível aprovar. Então vai ter que ter o consentimento também do CODEMA, né? Sim. Para poder aprovar. Sim. As leis ambientais são rígidas, né, doutor? As leis ambientais são muito rígidas, é necessário, não vai haver nenhuma degradação à margem do Rio Paranaíba, de forma nenhuma, pelo contrário, o que há a proposição, inclusive, da criação de um novo parque ecológico, a construção de 2 pontes. Então, tudo isso é para o desenvolvimento de Patos, e os empresários estão conscientes disso, e o Executivo Municipal e o Legislativo também tem consciência disso. E ainda mais agora, nesse momento, nesse ano que nós passamos aí, essa questão da Ponte do Arco, né? Foi interditado, um transtorno terrível para a população que trabalha do outro lado, né? A safra, né? Busca de leite, até o lixo. Teve problema para descartar o lixo da cidade. Além do que, já tem uma limitação, né? De carretas que passam por ali de no máximo 15 toneladas. Não, e é uma mão só, né, Zé? Só passa um veículo por vez. Uma cidade desse tamanho não dá para ficar mais com uma ponte daquele tamanho, né, doutor? É por isso que há necessidade da expansão prioritariamente à região oeste e sudoeste da cidade, para que haja essa possibilidade, uma parceria público-privada, a construção de pontes e alternativas para deslocamento de mercadoria e de todas as empresas que estão ali no distrito industrial que precisam também expandir e escoar a produção. Ô, Edivar Santos, vamos lá para esse papo aí, Edivar. Ô, Beatriz, bom dia. Bom dia. Pois não se pensou em um outro ponto para expandir também a área urbana de Patos de Minas, a não ser a questão do outro lado da margem oeste. Afinal de contas, o investimento é muito pesado, né, em construção de pontes e tudo mais. Em uma outra área que também pudesse ser utilizada para essa expansão, doutora? Existe sim, já foi algumas áreas privilegiadas, né? Algumas regiões, vamos assim dizer, como a região nordeste, lá dos 30 Paus e a região noroeste, porém, é o que eu disse a você, Edivar, isso precisa ser gradativamente implementado, porque os custos são muito grandes e o ônus, tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada, é por isso que ele tem que ser partilhado. E nesse sentido, as parcerias público-privadas funcionam muito bem. Hoje o limite, né, urbano seria o quê? A MGC 354 aqui pro lado do Afonso Queiroz? Isso. E a margem do Rio Paranaíba, é isso? E pode-se pensar também numa avenida de contorno, né, para todo esse perímetro. Margeando o Rio, né? Margeando. Então, é uma questão de adequação ao macro sistema viário existente. E então, com essa adequação, a expansão do perímetro, ela alcança uma dimensão muito maior e possibilitando, então, um crescimento da cidade. É o desenvolvimento socioeconômico e também o desenvolvimento de educação, com os equipamentos comunitários que vão ser integrados a esses espaços. Escolas, creches, UBSs. Então, não é um investimento ou um empreendimento que seria isolado e sozinho, simplesmente a expansão do perímetro e aquilo fosse deixado à margem, mesmo porque há necessidade de regularização fundiária
principalmente na região oeste, com o crescimento dos chacreamentos irregulares. E aí é uma parceria público-privada, né? A prefeitura com a estrutura, no caso de creches, escolas, postos de saúde, com a iniciativa privada que faria, no caso aí, a rede de esgoto, asfalto, é isso? Tudo, exatamente. Tudo que está descrito no plano diretor e na lei de parcelamento do solo, e por isso essa lei, que ela é um complemento legislativo do plano diretor, e a própria lei de zoneamento, ela vai prever tudo isso, o que é competência de A e o que é competência de B, ou seja, é uma via de mão dupla. Inclusive nós temos aqui uma participação do nosso amigo Pedro Cunha, a senhora conhece muito bem, do Sim. Conselho Estadual de Saúde, foi do Conselho Sim. Municipal, né? Ele é daquela área lá do Brasil, a área oeste, aquela. Oeste. Muito bem, e ele faz aqui, inclusive, nós não vamos divulgar tudo porque é muito grande, mas todo um apanhado aqui das potencialidades daquela área da cidade e das dificuldades que ela encontra para progredir, para desenvolver. Ele acha, inclusive, que as administrações municipais não se preocuparam com isso, com tanta coisa, inclusive pela própria tradição da área, né? Deveria haver mais investimento, mais agilidade nas melhorias, até para colocar uma indústria ali hoje é difícil. Então há uma série de dificuldades que ele acha que só essa revisão do plano diretor pode resolver. A revisão e também a expansão do perímetro. Sim, consequentemente, né? Consequentemente, uma coisa depende da outra. Uma coisa depende da outra e essas coisas têm que andar para a par. Eu acho que foi por isso também que o Executivo mandou quase que concomitantemente essas duas leis para a Câmara Municipal. E ele tem razão, e é uma região que precisa de investimento, uma região que foi por muitas administrações, não vou falar esquecida, mas houve pouco investimento. E agora há essa necessidade. É verdade. Nós vamos voltar, eu peço a doutora Beatriz um tempinho, vamos tomar uma aguinha, já nós vamos voltar, nós temos que fazer um intervalo, daqui a pouco tem a participação também dos ouvintes aqui no nosso programa. Olha, Dornelles Imóveis está agradecendo aos clientes que adquiriram o apartamento do Residencial Grand Prix 2 e informa que ainda restam algumas unidades. O novo lançamento é o Residencial Luiz XV, são apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias de alumínio, prédio semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz XV é novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva, 217, Jardim Paraíso Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas, Dornelles Imóveis, 999750403, 999750493. Você quer comprar, vender seu imóvel? Acesse dornellesimóveis.com.br. Vamos pro intervalo, 8h23, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Nossa satisfação. Tá barato demais. Beterraba, cenoura e limão Tahiti 1,97. Abacate, inhame, cabeça e mexerica pocã 2,97. Banana, maçã, maracujá e pimentão 3,97. Galinha congelada 6,97 o quilo. Alho 12,97 o quilo. Filé de peito sadia 1 quilo 14,97. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Você vai brilhar no mercado de trabalho muito mais rápido do que imagina. Como assim? Simples. Com os cursos técnicos Unipan, você se forma em apenas 2 anos na mesma estrutura dos cursos superiores, com mensalidades a partir de R$ 399. Mas não para por aí. Você ainda pode estudar sem pagar nada. Fique ligado. Provas de seleção de bolsas dia 22 de janeiro. Participe. Inscreva-se em cursostecnicos.unipan.edu.br. Unipan, educação que transforma. Quer toda tranquilidade para sua casa, condomínio e até para sua empresa? Aproveite a Semana Patrimonial do Cicobi Credicopa. São condições especiais para contratar os seguros residencial, condomínio e empresarial. Até dia 11 de fevereiro, procure a agência na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Semana Patrimonial, seu patrimônio segurado e sua tranquilidade garantida. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. Momento Unipan.
Olha, FEPAM, Unipan e empresas parceiras entregam 1.200 kits escolares provenientes do projeto Trilhas do Saber. A Fundação Educacional de Patos de Minas, FEPAM, e o Centro Universitário de Patos de Minas, Unipan, em parceria com 41 empresas, realizaram nesta segunda-feira a entrega de 1.200 kits escolares provenientes do projeto Trilhas do Saber. O projeto, que está em sua 13ª edição, tem como objetivo arrecadar fundos para montagem e distribuição de materiais escolares para crianças carentes nos ciclos iniciais de alfabetização da rede pública de ensino. Os kits são resultado das doações dos alunos durante a realização de eventos acadêmicos e de 41 empresas parceiras. O kit é composto por uma pasta, um estojo, 4 cadernos, 4 lápis de escrever, uma caixa de lápis de cor, uma régua, um tubo de cola, um apontador, uma tesoura e uma borracha. Na oportunidade, foram beneficiadas as escolas estadual Abílio Caixeta de Queiroz, a Escola Estadual Abner Afonso, Escola Estadual Adelaide Maciel, a Cônigo Getúlio, Deiró Eunápio Borges, Escola Estadual Doutor Paulo Borges, a Ilídio Caixeta de Melo, Monsenhor Fleury, Padre Almir Neves de Medeiros, Professor Modesto, Professora Paulina de Melo Porto e Escola Estadual Santa Terezinha. Portanto, além de tudo que o Unipan preparou para esse ano 2022 em termos pedagógicos, ainda tem essas responsabilidades sociais que são levadas a efeito com muita capacidade, com muita dedicação. Unipan, educação que transforma. 8h27. Olha, já imaginou pedir o seu gás ou água mineral com apenas um clique no seu celular? E mais, pagando menos e ganhando na hora um brinde à sua escolha. É isso mesmo, baixe agora o aplicativo Tem Gás e aproveite essa comodidade. Com o aplicativo Tem Gás, você compra seu gás com nota fiscal de procedência, onde você tem toda a garantia de peso e qualidade do produto. Então, baixe agora no seu celular o aplicativo Tem Gás e ganhe agilidade, transparência na compra do seu gás ou água mineral. Baixe agora o aplicativo por todas as plataformas digitais e aproveite essa comodidade. O ouvinte aqui, ele tem vez, tem voz e ele participa conosco através do 388-1798. Já o Edivar coloca o povo no rádio. Produtor rural, deixa eu dar uma notícia para você. O Plano Safra 2022 já está disponível no Cicobi Credicopa para produtor familiar, médios e grandes produtores rurais. Melhor para sua produção, que conta agora com mais recursos para custeio, investimento, comercialização, industrialização. É tudo com juros baixos e as melhores condições de financiamento. Escolha o recurso que mais combina com o seu negócio. Procure a agência do Cicobi Credicopa na Praça Desembargador Frederico 37, que é a praça da antiga rodoviária, e solicite a contratação. Edivar Santos. As pessoas nos mandando mensagens através do WhatsApp 3818-1798. Ora, problemas relacionados aí à ocupação de solo, muitos, né? O Almir, inclusive, tá mandando um bom dia para os amigos e amigas e fazendo um pedido aqui, ó. Diz que lá depois dos 30 paus fizeram uma montanha de barro, nada passa. Saber o que pode ser feito para ajudar esse pessoal. Esse rapaz aqui, eu tenho certeza que a senhora vai lembrar dele, doutora, porque ele me disse o seguinte aqui na mensagem: olha, bom dia a todos, tive a honra de trabalhar na mesma secretaria desse ser humano fantástico, uma mulher de um conhecimento sem igual. Doutora foi diretora de planejamento do governo Pedro Lucas. Saudades, grande abraço. É o Moacir. Tá passando mensagem aqui pra gente aqui, ó. Um abraço para você também, Moacir. Moacir Maciel mandando um abraço pra senhora. Moacir atualmente tá lá se eu não me engano, lá no cemitério, né? Tá trabalhando no setor lá no cemitério. Tem mais participações? O Lauro Gurado dizendo o seguinte: olha, a região norte da cidade, segundo ele, está abandonada. O mato da deputada Binga está cada vez mais alto. A Edson Nunes de Paula também. Patos precisa de subprefeituras regionais, pois cresceu muito e os problemas cresceram junto. A senhora concorda com isso, doutora Beatriz? Subprefeituras poderia ajudar, como a exemplo de grandes cidades, grandes capitais? Eu penso que no momento atual não seria assim, talvez uma coisa a se pensar de futuro, né? Quando Patos atingisse talvez a dimensão de uma cidade tipo Uberlândia ou Juiz de Fora, mas no momento eu acho que está bem equacionado e a Secretaria de Planejamento, ela é capaz, ela possui técnicos capazes e competentes na gestão da política urbana da cidade. O Cristiano está dando até uma sugestão: olha, um anel viário saindo da MGC 354 rumo aos 30 paus e de lá rumo à estrada da Serrinha, seria muito importante para essa expansão urbana.
claro que com um emissário de esgoto. Tem que se pensar também nisso. Acho que já é hora de pensar nisso, doutora. Sim, seria uma avenida de contorno, né? Que sairia de lá e viria até a estrada da Serrinha, perto do Distrito Industrial 3. Então, é importante pensar nessa alternativa. Desafogaria bem o trânsito, hein? Sim, né? Desde que integrado ao macro sistema viário. Nisso estaria beneficiado tanto a região sudeste da cidade, quanto a sudoeste e oeste. É verdade. E a noroeste também, que é lá dos 30 paus. O José Marcos está dizendo o seguinte: na gestão passada, o atual prefeito Luiz Eduardo era presidente do CONCEP, que é o Conselho de Segurança Pública. Em uma audiência pública sobre a expansão do perímetro urbano e construção de uma nova ponte sobre o Rio Paranaíba, Falcão fez um discurso pesado contra a expansão e construção da ponte, alegando que se tornaria uma grande rota de fuga para bandidos. A senhora acha que isso é por isso que o projeto não tem andado, doutora? Não, acredito que não, porque eu acho que houve mais amadurecimento, uma compreensão que os problemas urbanos, eles são dinâmicos, haja visto agora a questão das enchentes e outros, e com isso fez com que a prefeitura e a própria CEPLAN se desenvolvesse e tivesse interesse em dar, assim, um crescimento às políticas urbanas da cidade, e não ficar naquele, nós não podemos continuar na mesma situação, sem modernização e sem um investimento concreto na mudança da política urbana da cidade, ou seja, na reformulação e normatização de novas políticas urbanas, porque estamos com novos tempos. Nós temos um problema sério, né, doutora Divar, Zé Afonso e ouvintes, que conforme a senhora mesma falou, o setor de planejamento lá é muito bem, aqui na prefeitura tem profissionais capacitados, etc e tal. Só que infelizmente, às vezes, entra a parte política, que não deixa a coisa expandir, né, Zé? Infelizmente funciona assim, que se deixasse os profissionais trabalharem, que são da área, que conhecem do ramo, mas aí entra a parte política. Não, vamos crescer desse lado aqui, vamos crescer para aquilo ali. Porque nós temos um problema aí para ser enfrentado também, que a senhora falou aí, fazer um anel por fora da cidade, etc. A UFO está chegando, tá para terminar. Quando terminar a UFO, nós vamos ter um movimento imenso dentro da nossa cidade. E aí? Vai sair onde, né, doutora? Não é? São questões que têm que ser pensadas, realmente. Além de pensadas, elas precisam começar a ser estrategicamente, dentro da própria CEPLAN e do Executivo Municipal, a serem desenhadas, vamos assim dizer, para que a gente tenha uma solução e não quando surgiu o problema. É verdade. Beatriz, os irmãos Guimarães, na época que estava bem avançada a questão das discussões para a revisão do plano diretor, fizeram uma proposta que, de um modo geral, nos pareceu muito interessante, que era uma parceria público-privada com a prefeitura para construir a ponte, uma nova ponte, ali ao lado da ponte antiga do Rio Paranaíba. Claro que eles tinham interesse em investimento imobiliário, na medida da expansão do município, isso é comum, não é verdade? Eles não iam... É um empreendimento, né? Desembolsar para perder, né? Eles tinham que evidentemente, tinham interesse nisso sim, mas a coisa parece que não evoluiu e ficou muito difícil e a senhora acompanhou isso muito de perto. Será que hoje é possível voltar a essa parceria? Eu não sei se seria possível, teria que haver uma conversa entre a administração pública e os irmãos Guimarães para ver essa possibilidade, mas a época é um projeto existente, muito bonito, muito interessante e que consegue reurbanizar toda aquela área atual do Rio Paranaíba, mas é um projeto caro porque ele envolve muita desapropriação, né? E por consequência indenização, como é o caso ali da Joaquim Fubá. Então é preciso que haja um pensamento assim da prefeitura no sentido de verificar estrategicamente em qual lugar seria mais adequado à construção da ponte.
E eu tenho certeza que, se houver interesse da prefeitura, os irmãos Guimarães estariam à disposição para conversar. Como outros empresários. Outros empresários, na forma de parceria público-privada. O Roberto Queiroz está me passando até que umas fotos falando de um problema que está acontecendo ali próximo ao mercado municipal, que ali é a rua de mão única, doutor Beatriz, e empresários estão fazendo carga e descarga e atrapalhando o trânsito. No plano diretor, o que contempla o plano diretor no que tange a questão do trânsito aqui em Patos de Minas, que em determinados locais muito caótico, né? Às vezes ruas de mão dupla ou mão única, como é o caso aqui da Padre Caldeira, por exemplo, sentido mercado. O que fazer para resolver aquele problema, assim, pela quantidade de veículos que passam por aquele local? Vamos dizer assim, no perímetro urbano, o problema do trânsito, do tráfego, da mobilidade, da carga e descarga, o plano diretor contempla tudo isso, vamos dizer assim, de uma forma macro. Mas existem as leis específicas, que são os instrumentos legais complementares do plano diretor, que prevê, então, um plano estratégico para uma política que contempla toda essa questão de carga e descarga, de trânsito e tráfego, e a integração disso com o sistema viário existente ou não. Então, existe esse plano e eles têm de 36 a 24 meses para executar esse plano, e com certeza é por isso que o plano diretor precisa ser aprovado, porque essas leis complementares, elas precisam existir para justamente solucionar esse problema que o nosso amigo aí está mencionando. Tem mais participações conosco aqui, ó. A cidade cresce e os políticos não, é o comentário aqui do Ozenclev. Tem mais participações, o pessoal está digitando aqui. Olha, Cristiano, grande abraço, obrigado também. Ele está dizendo aqui em relação como é que é? Não há exigência de estudos de impacto e medidas de contrapartida mínima diante da construção de empreendimentos? Existe sim. O plano diretor prevê isso, que o estudo de impacto de vizinhança, o EIV, inclusive quando há grandes empreendimentos, a aplicação de medidas mitigatórias, medidas punitivas, e que são estabelecidas de acordo com os critérios legais da lei federal, da lei estadual e lei municipal. Então, para todos os grandes empreendimentos, é obrigatório a construção do estudo de impacto de vizinhança. Patos tem um problema seríssimo, né? Que nós crescemos aqui, o nosso perímetro urbano, em torno da lagoa, né? Na antiga lagoa, que o pessoal fala trabando da lagoa, e com isso, forma-se quase que uma bacia, né? E quando chove muito, né? Desce toda essa água, e agora com a impermeabilização aí do solo, aqui para a área central, causando grande estrago. O plano diretor, ele fala alguma coisa dessa possibilidade de resolver problemas como esses? Sim, com a construção do plano municipal de saneamento, que é preciso que haja esse plano, essa legislação, para que todos esses problemas, não só esse em específico, mas os problemas de saneamento, né, sejam resolvidos. Da água pluvial também, que é problema. Da água sério, pluvial, né? com certeza, que é coisa muito séria. Bom, outro assunto importante também, que eu até gostaria que a senhora comentasse, em relação já que já falamos da expansão dos chacreamentos. O pessoal fala muito em regularizar os chacreamentos, e aí como é que vai ficar a situação? Tem muita gente aguardando nesse sentido, porque não se tem documentação hoje, né? Quem compra um pedacinho de terreno aí de 1.000 metros, que seja aí, e com a grande maioria, não tem lá a sua escritura. Há essa possibilidade de se regularizar os chacreamentos aqui em Patos de Minas? Sim, existe já 2 leis, inclusive que já estão na Câmara para serem aprovadas, que é a questão do REURB da área urbana e da área rural, porque na área rural também não há titulação, aquelas pessoas não têm título de propriedade. Então, Patos tem 73 chacreamentos irregulares. 73? 73. Muita coisa. E agora, numa primeira empreitada,
cerca de 5.000 imóveis vão ser incluídos na REURB urbana e que vão abranger medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação desses imóveis a núcleos informais ao ordenamento territorial do município e a titulação dos seus ocupantes, e não apenas uma certificação de regularização fundiária, mas a titulação. Ou seja, vamos lá no pôr do sol, vamos dar um exemplo. Vai ter que ser legalizado. Vai ter que ser legalizado. E aí, quem é que vai legalizar isso aí? A prefeitura, o dono do chacreamento ou o dono do imóvel? Quem é que tem a obrigação, por exemplo, de legalizar? São muitos os atores que estão envolvidos. Vamos dizer, o próprio empreendedor, ele pode ter desaparecido, sumido e simplesmente vendeu, auferiu lucro. Sim. A prefeitura não pode arcar sozinha com todas essas despesas. Então, há que ser a atuação do Ministério Público para judicializar essa pessoa, de modo que haja uma união de esforços, tanto da prefeitura quanto dos moradores que não também compraram sabendo da situação, né? Quanto do próprio empreendedor e também os outros atores que envolvem, por exemplo, os cartórios precisam de estar envolvidos para que haja a titulação dessas pessoas. Agora, para que isso não aconteça da agora para frente, né, num futuro próximo ou mais na frente que seja, o que é preciso? Uma legislação nova. Pois é, mas está faltando fiscalização, doutora Beatriz? Não, porque não mesmo é só com a lei, se não houver fiscalização... Não fiscalização é importantíssimo, mas não é só isto. É uma lei bem dinâmica que permita que a pessoa que queira chacrear, ela possa chacrear dentro da regularidade, obedecendo a 6766, que é a lei federal de parcelamento do solo, e uma lei municipal específica, em que indique todos os procedimentos a se cumprir. Até então não existia essa lei, então? Não existe essa lei. Eu queria voltar. O chacreamento surgia da noite para o dia. Surgia da noite para o dia. Eu queria só voltar lá, a doutora ia completar e você entrou com outra pergunta. A senhora falava aí na necessidade da união do proprietário, do imóvel, né? Por exemplo, dos ocupantes, dos compradores, da prefeitura e do empreendedor, né? E do Ministério Público, cartórios. Exatamente. Então tem que unir tudo, porque senão não vai chegar a lugar nenhum, né, doutora? Porque aí fala, não, a responsabilidade é minha. Não, entra na justiça então. E aí entra na justiça, a lei acabou. federal que permite isso, que é através de condomínio de lotes. Sim. Então, de forma individualizada de cada lote. Então, é possível, a lei resguarda isso dos anteriores a 2016. Então, a lei federal resguarda isso e a lei municipal, inclusive, que está na Câmara para ser aprovada, ela contempla todos esses passos que vai permitir não só a regularização, mas também aqueles que queiram no futuro empreender. Com lotes tipo INCRA, com 2.000, 5.000 metros, que eles façam isso de forma regular. Porque aí tem a questão de tantos hectares tem direito de uma escritura ou não, entra como lote ou como chácara. E aí pode haver isenção em alguns casos aí, pelo que a senhora está falando aí, pode haver por parte da prefeitura, quem sabe até isenção de impostos, etc., para facilitar a legalização dessa documentação, ou não? Não, acredito que esse tipo de medida, assim, não, ela seria mais aplicável no caso, por exemplo, de patrimônio histórico, ou coisas do gênero, mas assim, eu acho que tem que haver um comprometimento, se não for do empreendedor, dos compradores desses lotes, para que haja essa regularização. Bom, a briga vai continuar, eu tenho que fazer um intervalo, a briga vai ser boa, mas nós voltamos aí àquela discussão de novo, né, Divan, da questão do chacreamento. A senhora falou em quantos? 73. Nossa Senhora da Badia. 8h44, a Minasaf Brasil, a empresa do Grupo Patense, está com promoção nos planos de assistência familiar, sem taxa de adesão e mensalidades a partir de R$ 36,61 por família. E lembre-se, fazer um plano funerário é um ato de planejamento e amor para com seus entes queridos. Grupo Patense, Patos, Lagoa Formosa, São Gonçalo da Abaeté, Varjão de Minas, Serra do Salitre. Ligue 38238362 ou acesse grupopatense.com.br. Olha, ainda dá tempo de você participar, hein? 388-1798.
Dornelles Imóveis está agradecendo aos clientes que adquiriram um apartamento no Residencial Grand Prix 2 e informa, ainda restam algumas unidades. O novo lançamento é o Residencial Luiz 15, são apartamentos com 2 quartos, suíte, sala, copa, cozinha, 1 e 2 vagas de garagem, tem sacada na sala ou quarto, porcelanato, bancada em granito, gás canalizado, aquecedor solar, esquadrias de alumínio, prédio é semi-partilhado, elevador inox. O Residencial Luiz 15 é novo lançamento Dornelles Imóveis, na João Pereira da Silva 217, Jardim Paraíso, Patos, próximo ao Cicobi da Rua da Mata. Informações e vendas Dornelles Imóveis 999750403, 999750493. Quer comprar, vender seu imóvel, acesse dornellesimóveis.com.br. Estamos com a doutora Maria Beatriz Correia Rodrigues. O assunto é plano diretor, já tem mais, 8h45, voltamos já. Debate 98 retorna daqui a pouco. Aguarde. Quer toda tranquilidade para sua casa, condomínio e até para sua empresa? Aproveite a Semana Patrimonial do Cicobi Credicopa. São condições especiais para contratar os seguros residencial, condomínio e empresarial. Até dia 11 de fevereiro, procure a agência na Praça Desembargador Frederico 37, Praça da Antiga Rodoviária. Semana Patrimonial, seu patrimônio segurado e sua tranquilidade garantida. Acesse no YouTube Rádio Clube 98 de Patos de Minas e assista ao vivo, com som e imagem, a programação da Rádio Clube 98, 24 horas por dia. Se inscreva em nosso canal, ative as notificações e fique por dentro de todas as novidades. Rádio Clube 98, a marca da informação. Os assuntos que estão na boca do povo estão no ar. Voltamos a apresentar Debate 98. 8h47 em Patos de Minas, 8h47. Olha, já imaginou pedir o seu gás ou água mineral com apenas um clique no seu celular? E mais, pagando menos e ganhando na hora um brinde à sua escolha. É isso mesmo, baixe agora o aplicativo Tem Gás e aproveite essa comodidade. Com o aplicativo Tem Gás, você compra seu gás com nota fiscal de procedência, onde você tem toda a garantia de peso e qualidade do produto. Então, baixe agora no seu celular o aplicativo Tem Gás e ganhe agilidade e transparência na compra do seu gás ou água mineral. Baixe agora o aplicativo por todas as plataformas digitais e aproveite essa comodidade. Zé Afonso, vamos lá para a rodada final, Zé. Vamos para mais perguntas aí? Já, vamos lá. Vamos aproveitar o conhecimento da doutora Beatriz. Muito bem. Bom, considerando sobretudo esse grande atraso nessa revisão do plano diretor e agora já com encaminhamento na Câmara, já tivemos um avanço, inclusive algumas aprovações, né, de alguns projetos, algumas leis foram modificadas, já tiveram aprovação em primeiro turno. A senhora acha que agora isso fica resolvido ainda este ano e este ano nós poderemos ter uma fluência normal do crescimento de Patos, sobretudo do desenvolvimento, do atendimento à população, que por sinal aprovou, né, todas as reuniões do plano da revisão do plano diretor, a comunidade foi favorável, mas ela não é respeitada nisso na medida em que houve esse atraso todo. Nessa apresentação da revisão, esse novo plano diretor, ele contempla todos esses anseios da sociedade. E a sociedade pode ficar tranquila, que aquilo que não estiver contemplado não significa que está fechado, que não haverá oportunidade de ser incluído. Haverá essa oportunidade de ser incluído, se caso for. Mas é preciso que o poder legislativo, ele tenha agilidade na aprovação disso, porque somente após a aprovação do plano diretor é que os instrumentos legais complementares do próprio plano, eles vão ser atualizados e precisam de ser atualizados. E com isso vai ocorrer certamente o desenvolvimento socioeconômico da cidade. Porque, olha, Ramalho, Edvar e ouvintes, é claro que a Câmara precisa analisar com profundidade nessas questões, são questões sérias. Não, e com conhecimento também, né? Tem que ter conhecimento. Será que estão preparados para isso? Exatamente. O futuro do município, não é só do perímetro urbano, depende do plano diretor. Sim, agora, nos 10 próximos anos, né? É verdade. É verdade. Então é um assunto sério demais. É um assunto sério, são decisões que têm que ser tomadas com muito conhecimento, principalmente, né, Zé? Sim. Com muito conhecimento. Muito conhecimento. Agora, na medida em que os projetos são feitos,
trabalhados, né? Confeccionados, e os vereadores analisam. A gente espera que numa reunião ordinária isso já tenha um segmento, um encaminhamento mais rápido, porque de repente chegar numa reunião ordinária para ter que pedir vista para analisar de novo um projeto que já deveria ter sido analisado desde o momento da sua confecção, não é, doutora? E que foi muito bem discutido com a sociedade, sem dúvida, em todas as audiências públicas que ocorreram. Então, eu acho que é preciso que haja uma certa agilidade, talvez, agilidade, né, na aprovação, e também, com certeza, eles já fizeram essa leitura mais detalhada, acurada, e já passou do tempo da aprovação do plano. Agora tem um porém aí, né, Divan? A maioria dos vereadores são novos, né? A maioria agora já estão lá, já tem muito tempo. Tem que ter conhecimento. Estão preparados para isso? Ele vai para encarar um plano diretor como esse aí, doutora Zé Afonso? Anos, né? Que é para quantos anos, né? Estão preparados? Tem conhecimento? Tem conhecimento para isso? É aquilo que o Zé Afonso falou. Você não pode pedir vista torta. Peraí. Leu o plano diretor, sabe o que está acontecendo? Não, porque eu quero fazer isso lá pro meu lado, do meu bairro. Não é assim que funciona. Pensar no coletivo. Não é um fulano de tal que pediu para pagar uma conta de luz, para arrumar uma rua aqui no seu bairro, não. Pera aí. Isso aí é o avanço da cidade. Não é uma questão pontual. É aqui no meu bairro, o meu reduto eleitoral é aqui, eu tenho que puxar para cá. Não, pera aí. Ele não é desse jeito. Ele define as políticas macro, ele define as políticas de saúde, as políticas ambientais, as políticas de educação. Então, é um plano muito amplo que compreende a cidade como um todo. Então, ele precisa ser olhado com esses olhos e ser trabalhado nesse sentido, e eu quero crer que há maturidade na Câmara para fazer essa leitura acurada, essa leitura bem específica, e que isso seja brevemente, mas muito brevemente aprovado. Daí a importância de fazer reuniões para discutir problemas pontuais como esse. Eu me lembro que quando fizeram audiências públicas, pouquíssima participação em determinados bairros da cidade aí. Por isso a importância da participação popular, porque agora a gente viu o resultado, né, de tudo isso aí, né? Das reivindicações que foram feitas pela comunidade à época, quando as audiências públicas, né, doutora? Que estão contempladas nessa revisão, nessa proposta de revisão. Eu pude ler, fazer uma leitura bem assertiva e que estão contempladas aqui, mesmo porque fui eu que fiz todas as atas de todas as reuniões. Então, eu conheço bem os anseios das comunidades, tanto urbana quanto rural. Há reclamações aqui, tem o Pedro também passando aqui, que muitas das sugestões que foram colocadas não vão estar incluídas no plano diretor, mas justamente isso, né? Ouvir a comunidade, né? É um arcabouço macro, né? Uma lei macro que contempla todas as políticas, e nada impede que posteriormente seja incluído este ou esse ponto, através de uma audiência pública nova, de uma recomendação de um conselho, tipo o Conselho de Políticas Urbanas, o CONPUR, que pode fazer essa proposição, e mesmo através da própria prefeitura ou através da própria Câmara. Então, não é uma coisa extremamente fechada, mas é uma lei que precisa ser votada e concluída. Porque sem ela estabelecida, sem a lei estabelecida, não há como você dar seguimento a nada. Não há como. Ela que alinha a mestra. A senhora vai participar dessas discussões novamente, não? Eu não. A senhora participou desde o início, né? Agora já está na fase da aprovação de projetos, né? Sim, mas com o conhecimento que ela tem. Sim, se houver o convite da Câmara, se houver o convite da própria administração municipal, com certeza eu estaria pronta a dar a minha colaboração. Doutora Beatriz, num ponto eu acredito que a senhora seja muito importante, além de todo esse conjunto de participações da senhora, que é exatamente essa ligação, sabe, essa intermediação entre empresários do setor imobiliário com a Prefeitura de Patos de Minas e até mesmo com o Ministério Público, para que haja um denominador comum, que se encontre um encaminhamento para que essas questões não se arrastem tanto, não é verdade? Porque o empresário ele só pensa nele e tal.
Bom, ele pensa nele, mas pensa no crescimento da cidade e tem que pensar, porque tem as leis para cumprir. Mas se não houver essa intermediação, essa discussão constante, evidentemente isso fica mais difícil, não é? Sim, a participação do empresário é importantíssima, porque ele é um empreendedor. E isso, o plano diretor, exatamente, ele desmistifica isso, porque os empreendimentos não ficam só na mão de um, de dois ou de três. Eles vão ter uma diversidade de atores que vão construir a cidade como um todo. E o empresariado de Patos, ele ficou muito ressentido porque não há uma evolução dessas políticas urbanas, então ele não tem investido aqui, ele está investindo fora. E ele precisa de retornar, ele precisa de sentir confiança no poder público municipal, de que ele pode empreender em Patos e que ele não é o vilão da história. Ele é um copartícipe que tem muito a dar e, assim como a sociedade tem muito a receber. Então, é nesse sentido que a gente pensa e tem estruturado esse vamos dizer, esse casamento. Eu sei que nosso tempo já está acabando. Não, já estourou, já acabou. É só para lembrar, talvez numa próxima discussão, que nós temos aqui, na última reunião da Câmara, houve uma discussão com relação à composição do CONPUR, que é importantíssimo, né? Que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, não é verdade? De política urbana. E discutiu-se lá a questão, inclusive o vereador Vicente questionou, a questão de passar de opinativo para deliberativo. O conselho tem que ser opinativo ou deliberativo? No meu entendimento, o conselho tem que ser consultivo. Consultivo. Opinativo. Ele, vamos dizer assim, o CONPUR, ele tem que ser um aliado do poder público. Ele não pode ser, no meu entendimento, deliberativo, porque se assim o for, de certa forma, ele vai privilegiar, entre aspas, o interesse de A, de B ou de C. E nós precisamos de um CONPUR ágil, que é um conselho importantíssimo, é um conselho que aprova todo tipo de parcelamento da cidade. Então, é um conselho que precisa ser muito bem formatado, com pessoas de notório saber, inclusive, sobre a matéria, que possam, então, opinar sobre cada projeto especificamente. E, no meu entendimento, para que não haja uma limitação, e uma limitação grande do poder executivo de legislar sobre as políticas urbanas, o conselho, no meu pensamento, o CONPUR tem que ser consultivo. Muito bem, o nosso tempo já estourou, doutor, infelizmente, uma hora passou rápido, tá vendo? Eu quero agradecer a presença da senhora aqui no programa. Nós vamos voltar, né, Zé? Assim que a gente precisar consultar para tirar dúvidas. Muito boa a participação aqui, muito obrigado, viu? Eu agradeço a vocês, agradeço a todos os ouvintes e me coloco à disposição sempre que precisarem. Muito obrigado, um bom dia a todos. Bom dia. Zé Afonso, muito obrigado. A Magda Rabelo mandou um abraço, que está sempre ligada aqui no programa, não sumiu não, viu? Tá certo, Zé? Até amanhã. Ô Magda Rabelo, eu estive com a dona Sebastiana lá na casa dela, você precisa fazer uma visitinha para ela também. Bom, da minha parte, um grande abraço, muito obrigado mais uma vez, doutora Beatriz, parabéns pelo seu conhecimento, viu? Pelo seu interesse pela cidade, e amanhã a gente volta. Até lá, fiquem com Deus. Diva. Agradeço também, doutora Beatriz. Perguntas aqui relacionadas ao controle social, doutora, tem também possibilidade de entrar nesse documento também? Sim, contempla. Contempla também. Então tá bom, obrigado pela participação. Eu espero contar depois em outras ocasiões também, que a gente está discutindo outros assuntos também, tá bom? Muito obrigado a todos. Grande abraço, obrigado, bom dia. Agradecendo a sua audiência em nome de Dornelles Imóveis, compra, venda, construções, casas, apartamentos em Patos e região, acesse dornellesimóveis.com.br. Minas Safra Brasil, empresa do Grupo Patense, 38238362, ou acesse grupopatense.com.br. Com o aplicativo Tem Gás, você compra seu gás com nota fiscal de procedência, onde você tem toda a garantia de peso e qualidade do produto. Unipam, educação que transforma. Muito obrigado pela audiência. Continue ligados, vem aí Otaviano Marques com o Rádio Ajuda. Na sequência, o Bernardo Franco com o Radar. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta. Bom final de manhã, bom dia, Capital Nacional do Milho. Debate 98, sua voz na Clube. Rádio Clube 98.
Aos domingos, de 6 às 7 da manhã, Manhã de Domingo, com o Momento de Paz. Apresentação: Otaviano Marques e Daniel Araújo. Oferecimento: Sonoclean. Acabe com seu problema de sono. Ligue 3820-1079. Você, produtor rural que deseja adubar a sua lavoura, a Valoriza possui o fertilizante organo-mineral Forte OM. Mais que nutrir, é ir além. Parabéns, Cooperado Credipatos. Você é parte de uma das maiores cooperativas bilionárias do Brasil. Falou Sicoob, pensou Credipatos. Em 5 décadas, priorizamos a conexão do homem com a terra. E é com esse propósito que contribuímos para o desenvolvimento da agricultura brasileira. Com o aprendizado em tudo que vivemos, a coerência no hoje e o sonhar com um mundo melhor amanhã, conectamos passado, presente e futuro. Terrena, há 50 anos promovendo a aliança do homem com a terra. Nossa satisfação. Tá barato demais. Beterraba, cenoura e limão Tahiti 1,97. Abacate, inhame, cabeça e mexerica pocã 2,97. Banana, maçã, maracujá e pimentão 3,97. Galinha congelada 6,97 o quilo. Alho 12,97 o quilo. Filé de peito sadia 1 quilo 14,97. Cartão Moderno, você mesmo aprova no celular e tem até 45 dias para pagar. Novo Moderno, Rua Agenor Maciel 3, na Praça do Mercado. Rádio Clube 98. A qualidade evolui. A credibilidade permanece. 9 horas em ponto. Rádio Clube 98. Liderança e credibilidade. Rádio Ajuda. Onde tem esperança, há sempre uma porta aberta. A Clube é o canal de ligação de quem precisa e de quem pode ajudar. Rádio Ajuda. Apresentação: Otaviano Marques. Mãos que sabem ser generosas, dado pouco que se tem, ao que tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dar ao próximo alegria parece coisa tão singela aos olhos de Deus, porém é das artes a mais bela. Muito bom dia, 9 horas 2 minutos na capital nacional do milho. Aquele abraço, nosso carinho todo especial para você, viu? Terça-feira, hoje já é 15 de fevereiro. Um abraço, nosso carinho para você. Se alguém te desejar vibrações contrárias à tua felicidade, endereça a esse alguém a tua silenciosa mensagem de harmonia e de amor com que lhe desejas felicidade maior. Chico Xavier. Nós estamos aqui no Rádio Ajuda, em nome do Centro de Formação de Condutores Dudu, com instrutores habilitados para ajudar na aquisição da carteira de motorista. A Autoescola Dudu, na Teoflotone 475, fone 3821-3838. Você tem a carteira B com ano de prazo, você pode passar para C. Você quer arrumar sua documentação para tirar a carteira de motorista, quer aprender como dirigir para você tirar a carteira com tranquilidade, é isso aí, meu amigo, você vai procurar a Autoescola Dudu. Nós temos lá na livraria o pedido de risperidona, um medicamento que chama Forxica, Lixiana, Pregabalina, Chiqudu, é um medicamento também para diabetes, como o Forxica. E nós temos lá hoje, atenção, aquelas pessoas que gostam e que precisam desse remédio. Eu tenho só uma caixinha. Então a pessoa providencia vir mais rápido. Não
adianta me ligar, tudo porque a pessoa vem aqui na livraria. Um xarelto de 10 mg, viu? Xarelto de 10. Mas, por favor, a pessoa vira o mais rápido que quiser, as pessoas que precisam. É um remédio muito caro e a gente ganhou uma caixinha ontem e nós vamos doá-la hoje. Enalapril, nós temos simvastatina, atenolol e captopril. Se quiser, só você vir aqui e buscar, tá? Nós temos muito captopril para doação, bastante mesmo. Isso aqui é enalapril, simvastatina, então nós temos de 20, temos de 40, atenolol, então pode vir buscar, aproveitar o embalo para você levar. Nós estamos com 9,5, vamos trazer agora o Sicoob Credicopa. No Sicoob Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios, tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Sicoob em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Muito bem, pois é, você está com Rádio Ajuda. Olha aqui, o senhor esteve aqui, mas até falei já, o Cícero Pereira da Silva está procurando trabalho. Ele mora na Rua Geraldo Queiroz, número 11, apartamento 31. E aqui ele tem experiência com serviços gerais, tem experiência também com inseminação em porcos e em outros serviços. Ele está querendo trabalhar. Se você quiser, o telefone dele é 31 98 304 7350, tá bom? Ele mora na Rua Geraldo Queiroz, número 11, apartamento 31. Tem 44 anos e é solteiro, tranquilo, né? Precisando de trabalhar. Se você tiver aí roupas, quiser doar, por gentileza, né? Quero agradecer as pessoas que têm trago muitas roupas aqui na casa na rádio, tem trazido aqui na livraria, né? Tem levado na Casa da Sopa. Nosso muito obrigado, nosso carinho para você. Hoje, terça-feira, nosso caminhãozinho está lá indo para São Gotardo, já deve estar carregando lá em São Gotardo para voltar com cenoura. Então, final de semana, com muita verdura, vamos ver se hoje nós damos conta de trazer repolho, né? Que já estão começando a produzir lá em São Gotardo. Nós temos aí pedido de fogão, né? Fogão, cama de casal com colchão, cama de casal de solteiro, colchão, tanto de casal como de solteiro. Tem pedido de geladeira, televisão, as minhas acabaram todas. Ontem eu doei a última e hoje, se você tiver televisão, quiser trazer, quiser nos doar, pode falar que a gente busca, a gente dá um jeitinho, tá? E eu quero falar com as pessoas que passam às vezes aquele recado. A gente não dá conta de buscar tudo assim, agora e buscar agora, não dá. A pessoa tem que nos dar de um dia para o outro, 2 dias, porque igual agora o caminhãozinho nosso foi para São Gotardo, vai voltar só mais ou menos meio-dia. À tarde tem uma outra recolhimento de verduras que é para fazer a sopa, para distribuir na quarta-feira. Quarta-feira nós levamos verduras também lá no Alto da Serra, depois na quarta também levamos aqui na Vila Operária, levamos ali no Nossa Senhora Aparecida, em muitos lugares. Então, por isso, não é fácil, é muito apertado. Então, as pessoas, por favor, nos ajudem, colaborem. E claro que o que a gente mais está tendo é cenoura, porque é a verdura que mais atende. Mas a cenoura dá para a mamãe fazer um bolo bem feitinho, fica muito gostoso. Dá para fazer, né, uma comida gostosa. A cenoura tem muitas e muitas utilidades. É uma verdura, né, de muito boa e tudo, né? Tem muita vitamina, então é bom, então, tá? Tem um pedido de carrinho de bebê, tem um pedido de cesta básica, que eu tô com tanto pedido de cesta básica. Medicamentos eu já falei, né? Então, se você puder nos ajudar, por gentileza, a gente agradece a você muito a sua ajuda e a sua colaboração. Muito obrigado àquelas pessoas, né, que tem trazido aqui o lacrezinho de buscar. Amanhã nós vamos pegar lá no Alto da Serra, na casa do nosso amigo lá, viu? Tem 3 garrafas cheias, né, de lacre. E aí eu tenho a impressão que a gente já quase dá conta de trocar no sábado a troco aí, né, de 2 cadeiras de roda que são emprestadas e ajuda bastante as pessoas. Então, muito obrigado àquelas pessoas que doam,
aquelas pessoas que colaboram conosco aqui no programa Rádio Ajuda. Nós estamos em nome da Autoescola Dudu, tem instrutores habilitados para ajudar na aquisição da carteira de motorista. Autoescola Dudu, na Teófilo Otoni 475. E a Autoescola também está à disposição para quem pretende dirigir o ônibus, a carteira D, ou até a carreta. A carteira é a Autoescola Dudu, na Teófilo Otoni 475, fone 3821-3838. Hoje tem, Zuzu, daqui a pouquinho, tem, né, ali a posse do professor Milton, ali como diretor do Cicobi Patos de Minas aqui, né? Então, por gentileza, você está pronto, né, para participar lá no Cicobi Credicopa. Vamos ouvir, Zuzu? No Cicobi Credicopa você encontra os mesmos serviços de um banco, só que com mais benefícios. Tarifas e taxas mais baixas, melhor remuneração para os seus investimentos e um atendimento diferenciado. Tudo isso na cooperativa de crédito, que no ranking do Cicobi em patrimônio líquido é a 5ª maior de Minas Gerais e está entre as 50 maiores do Brasil. Cicobi Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Pois muito bem, se você tiver muletas aí, quiser doar ou tal, pode trazer aqui na livraria, tá? Muletas, eu tô precisando. Ontem até falei com a senhora, né? Tem uma senhora aqui que me passou, eu tenho também cama de hospital. Mas uma senhora me passou dizendo que está com também para emprestar. Se você estiver precisando de cama de hospital, por gentileza, depois você entra em contato comigo aqui que eu passo o endereço da senhora que quer emprestar. E eu também tenho 2 camas